Olá, tudo bem? Estamos iniciando o programa Vida Plena. Teremos aqui uma série de debates e entrevistas com profissionais de várias áreas. Estamos recebendo aqui a doutora Márcia Gaioso, psicóloga, criadora do programa Potência Íntima Feminina. Para nós é um grande prazer recebê-la aqui hoje para discutirmos e debatermos um assunto tão importante. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Thiago, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos falar aqui hoje sobre a nova medicina germânica. Que nome é esse? É uma ciência? É uma terapia? Como funciona? Márcia, você pode explicar a todos nós o que é a nova medicina germânica? Posso sim, Thiago, e com muita alegria, porque a nova medicina germânica foi um divisor de águas na minha vida. Eu era assim, quase neuróticazinha, meio higienista, de limpar tudo muito, e assim, foi uma libertação para mim. A nova medicina germânica, ela foi construída a partir das descobertas de um médico alemão, que é o Dr. Hammer. Depois que ele perdeu o filho único dele com uma bala perdida, ele fez um câncer nos testículos e a esposa nas mamas. E como ele era um oncologista pesquisador, ele falou assim, mas que estranho, né? Eu perco um filho e adquiro um câncer poucos meses depois no meu aparelho reprodutivo e a minha mulher em parte do aparelho reprodutivo também. Será que isso tem alguma coisa a ver? E assim começou a pesquisa que apresentou para a humanidade um novo paradigma de saúde psicobiológica. E o Dr. Hammer sofreu atentados contra a vida dele 17 vezes. Por fim, ele foi exilado na Noruega, foi acolhido pelo governo da Noruega, na verdade, e faleceu ano passado, Dr. Hammer. Nós podemos dizer que a nova medicina germânica é uma ciência? Poderíamos dizer sim, porque ele tem pesquisas com critérios científicos, por causa disso ele perdeu o CRM, foi preso porque arrebenta a indústria farmacêutica e coloca em xeque muitos aspectos dos sistemas de saúde mundial, que na verdade são sistemas de doença. Se a gente fosse falar melhor mesmo, são sistemas que vivem da doença e para a doença. Quanto mais as pessoas adoecem, mais todo mundo lucra. E o que a nova medicina germânica traz de interessante é o seguinte, Dr. Hammer descobriu que todas as doenças que nós temos, se não for subnutrição, trauma físico ou envenenamento, é impacto emocional negativo que você viveu, é um trauma que você viveu. Isso significa, Tiago, que aproximadamente 96% dos problemas de saúde na humanidade são decorrentes de impactos emocionais negativos. E aí ele entendeu que nós temos, ele inclusive fala que a palavra doença não é apropriada. O que é apropriado é programa biológico especial sensato, porque é uma estratégia de ganho de tempo que o nosso organismo tem para pagar o mais barato possível o preço daquele impacto que você viveu. Márcia, como reprogramar a partir do momento que eu tive um trauma? Isso desencadeou uma determinada enfermidade, um determinado sintoma. Como reprogramar, como corrigir o curso de um trauma sofrido? Olha que interessante, Tiago. Aí é onde eu entrei com 50% da formação em nova medicina ganha por conta de ser psicóloga, porque existe uma conexão completa, totalmente integrada de psique e organismo. E a maneira de reprogramar esse trauma, para você se livrar das consequências, eu posso até comentar aqui alguns exemplos para as pessoas entenderem melhor isso na prática, como é que funciona. A maneira é você entender o significado e como que você transforma isso para você ressignifica isso, processando isso na sua consciência. Dessa forma, você libera o seu organismo do sacrifício da doença. Você tem algum caso concreto para que a gente possa passar para os telespectadores de um trauma sofrido, uma enfermidade ocasionada por isso, e qual foi a abordagem, como é que é feito essa reprogramação ou a correção disso?
Sim, Tiago, tem vários, na verdade. Tem tanto os teóricos que a gente estudou, quanto alguns que eu já tive a alegria de tratar, de acompanhar. Semana passada mesmo, eu atendi uma terceira pessoa com o problema do bruxismo. A questão do bruxismo, ela está ligada a impactos emocionais negativos, aonde você quis falar, quis xingar, quis esbravejar, mas você não podia. Porque você corria algum risco, porque não compensava, então você segurava aquela emoção toda, aquela torrente de emoção, você morde, né? Inclusive quando a gente está com muita raiva, cachorro quando está rosnando, entendeu? É como se a gente gravasse aquela memória celular nessa região aqui, a partir do significado que você dá para o contexto que você está vivendo. E se, dependendo da intensidade disso, você cria esse sintoma, que geralmente é quando você está dormindo, aí aquela raiva que você vivenciou, ela começa a aparecer em forma de bruxismo. E eu atendi semana passada um caso que a gente precisa encontrar qual é o evento nuclear, qual foi aquele que startou, nasceu o sintoma bruxismo ali nele. Só que a gente normalmente tem vários eventos. Então você acha o nuclear e você pontua algumas reedições desse evento. Então essa pessoa que eu atendi, ela encontrou o evento nuclear numa situação de família, onde ela teve um embate muito severo com uma pessoa muito importante da família dela, e ela ficou calada. Ela teve que ficar calada para evitar maiores transtornos, mas essa situação ocorreu várias outras vezes, em intensidades menores, intensidades diferentes, e também no trabalho. Essa pessoa tem mais de 40 anos que eu atendi e ela descobriu que estava com bruxismo com aproximadamente 31 anos. Então tinha mais de 10 anos e ela estava assim num grau bem severo de quebrar, de ter que fazer canal, porque quebrava as raízes e tudo mais. E aí não tinha placa que segurasse, as placas quebravam. Então assim, foram muitos impactos. Então o que significa isso? Uma massa de conflito muito grande. Mas a partir do momento que eu, dentro de um encadeamento na sessão, explico para a pessoa que tem esse funcionamento, essa conexão com aquela emoção que ela viveu e como é que ela foi somatizando aquilo no corpo, para ela entender. E aí eu começo a trabalhar os significados das histórias e começo a apontar direções para ela ressignificar aquilo. E eu utilizo uma técnica para fazer esse tratamento, chama bioalinhamento, que a base teórica é a nova medicina germânica, mas tem também outras ciências compondo. E aí tem 3 passos do bioalinhamento. O primeiro é o diagnóstico, a pessoa tomar consciência e entender. Quando você fala do diagnóstico, só te interrompendo um pouco, você está dizendo para mim que alguns comportamentos é como se fosse a perfumaria, mas a essência tem que ser descoberta para que realmente haja uma reprogramação disso. É isso? Eu falo, a gente na nova medicina germânica fala que o corpo é fofoqueiro. Se você falar para mim assim, eu tô com problema no meu joelho, eu sinto dor na minha lombar, eu tenho bruxismo, eu tenho dor de cabeça, eu já começo a saber que tipo de eventos emocionais traumáticos você viveu na sua vida, que te impactaram, né? Porque também é o seguinte, Thiago, não é qualquer coisinha não, porque às vezes você processa aquilo, não fica resquício, você não tem que somatizar não, tá? Porque senão, Ave Maria. Mas aí, nesse caso que eu estou citando, a gente fez essa desprogramação através da fala. A gente faz uma desprogramação no corpo, que tem uma base da microfisioterapia. Então, você envia uma nova informação para o seu cérebro, porque fica registrado no cérebro todo impacto que você vive. A galera da neurociência entende bem isso, são os neuropeptídeos e tal. E aí, por último, a gente fala no ouvido direito da pessoa, que é o final de uma reprogramação mental, para poder dar consistência na mudança, na ressignificação. Essa pessoa que tem bruxismo há mais de 10 anos nesse nível, no dia seguinte me deu um feedback dizendo que teve uma noite maravilhosa, que dormiu a noite inteira, que não mordeu.
E aí eu falei assim, vamos ver se a gente vai precisar de uma outra sessão. Porque aí eu passo uma tarefinha para casa também, que fica reforçando, sustentando aquela alteração. É mais ou menos o seguinte, a pessoa sofre um impacto negativo, que tira ela do prumo e que faz um sintoma. Essa consciência que a nova medicina dá com essas técnicas aliadas faz um outro impacto na pessoa, só que positivo, para voltar ela para o prumo. E aí, a gente tem umas coisinhas arraigadas. Se a gente vacilar, a gente começa a falar, mas aquela sessão, será que? Não sei o quê, PPP. Então, eu passo o exercício para a pessoa ficar durante 4 semanas se tratando, para não permitir que ela retorne por inércia para o mesmo status quo anterior. Esse assunto é muito importante, é interessante e a gente percebe que é muito vasto. Nós vamos ter que fazer outros programas para falar a respeito disso, esclarecer um pouco mais. Mas para a gente encerrar, pelo menos essa primeira fase a respeito desse assunto, psoríase, doenças de pele que afloram ali, que seja através de escamas, qual que é a essência? De onde que desencadeia esse tipo de doença? É algo que as pessoas, hoje é muito natural, é muito normal você ver pessoas com doenças de pele e nem sabem por quê, quando e qual a origem. As doenças de pele, elas falam do nosso tecido que é o ectoderma, geralmente. Porque o que acontece? Qual é o raciocínio da nova medicina? Quando a gente vira que o espermatozoide fecunda o óvulo, tudo em nós são 4 tecidos. Podem ser 4 tecidos, que é o endoderma, mesoderma novo ou antigo e o ectoderma. E aí existe uma categoria macro de conflito que o Dr. Hammer mapeou de cada tecido. A pele, que é o ectoderma, para e pensa. A pele, ela separa o mundo interno do mundo externo. Ela é um tecido de conflito macro, contato ou separação. Então, dependendo do tipo do sintoma, do quadro que a pessoa está, eu vou saber que foi um trauma de separação que ela não queria. Então, às vezes a pessoa perde alguém muito importante e ela faz, aquilo é um trauma de perda, de separação, e ela faz o sintoma. Ou às vezes ela recebe um contato que ela não queria. Por exemplo, é muito comum mulheres abusadas apresentarem vitiligo. É como se fosse uma tentativa do corpo, porque aquilo ficou tão insuportável, sujo, absurdo, o corpo quer limpar o que a consciência registrou como sujeira. Então você faz uma despigmentação para poder retirar aquela sujeira de você, por exemplo. Aí a gente tem que ver como é que está o sintoma para saber se foi contato ou separação, mas é sempre esse tipo de conflito em problemas de pele. Uau, gostaram? Percebeu aí, tanto que é profundo, tanto que é importante nós termos conhecimento? Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, doutora Márcia, no nosso primeiro programa de uma série de vários que teremos. Se você tem dúvidas, quer saber um pouco mais, deixe o seu comentário aqui através do YouTube, do Instagram, e eu vou estar repassando a doutora Márcia e, por que não, fazer um link entre os nossos ouvintes e a doutora Márcia Gaioso. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Márcia, obrigado pelo carinho, obrigado pela disposição de estar aqui nos ajudando, esclarecendo assuntos tão importantes. Eu que agradeço, para mim é um prazer poder ser uma colaboração para as pessoas terem mais saúde, mais confiança nas suas potencialidades internas, né? E mais conexão com a vida. Nós somos perfeitos, nós somos maravilhosos. A nossa natureza é muito mais que qualquer medicamento, que qualquer vacina. É claro que eles são importantes, têm seu papel e seu lugar, mas a gente andou invertendo umas ordens aí. E a nova medicina resgata essa conexão com a verdadeira potência que nós temos, que é o nosso organismo e a nossa imunidade. Mais uma vez, obrigado. Um abraço a todos vocês.